Shalom. Neste estudo faremos uma comparação entre a Torá, a qual nós já vimos que corresponde à instrução do Eterno de Israel, e a legislação judaica adquirida durante gerações. Esta comparação pode nos ajudar muito a tirarmos alguns sofismas e medos daquilo que as nossas traduções chamam de lei, e até mesmo acabar com algumas confusões que hoje são geradas a respeito dos escritos de Shaul, por exemplo. E vamos ver que a Torá não é tão pesada como se pensa. Na verdade, ela não é pesada, porque o Senhor, o Eterno, disse que ela não é pesada. Os meus mandamentos não são pesados. Mas, infelizmente, hoje, quando se fala em Torá, muitas pessoas associam a Torá com uma legislação judaica. E nessa legislação judaica muito se acrescentou, parecendo-se assim, então, algo pesado. E esse é um dos objetivos desse estudo, de analisarmos a legislação judaica acerca daquilo que há na legislação judaica, para vermos que não compreende tanto a Torá. E assim nós vamos tirando esse peso e vemos que a Torá realmente não é pesada. A instrução do Eterno não é pesada. E então sabemos que a Torá foi revelada a Moisés, a Moshe, no Monte Sinai, como descrito em Êxodo 34:29. Diz assim: quando desceu Moisés do Monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Elohim falado com ele. Então, as tábuas, a Torá foi dada, revelada. Não foi dada, ela é eterna, sempre existiu, mas ela foi revelada no Sinai de forma escrita, por meio de Moshe. E outra coisa que precisamos ter em mente é que não há na Torá detalhes de algumas instruções dadas pelo Eterno. Por exemplo, o Senhor nos fala para santificarmos o sábado, o Shabat, mas como fazer isto? Então era natural surgirem dúvidas no meio do povo. Por exemplo, esse mandamento nós temos em Êxodo 28:11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Elohim. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Neste texto nos mostra que não deve haver trabalho, mas não fala como celebrar o sábado em si, e não especifica algumas situações que poderiam ser normais e cotidianas, tais como o exemplo que eu vi, o qual diz respeito à circuncisão ao 8º dia. Mas se esse 8º dia cai em um Shabat, o que deve ser feito? Deve-se circuncidar ou celebrar o Shabat. Outro exemplo, se o dia da festa do Sukkot, por exemplo, cai em um sábado, pode-se armar as tendas? Então essas eram algumas das questões que poderiam surgir no meio do povo. E daí surgem a Beit Din, ou casa de julgamentos, para solucionar algumas destas questões e auxiliar no trabalho de Moisés, de Moshe. O Eterno mandou ajuntar então 70 homens anciãos de Israel. Números 11:16 declara assim: disse o Senhor a Moisés, a Moshe: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação para que assistam ali contigo. Esses homens ensinavam o povo a comandar de acordo com os preceitos da Torá e seus princípios. Pois como uma constituição necessita de orientações, assim também é com a Torá, porque a Torá é a constituição do povo do Eterno. Havia também questões de julgamento entre o povo, e esse concílio de anciãos julgava causas do povo segundo a Torá. Este tribunal recebe o nome de Beit Din, ou casa de julgamentos.
segue uma referência a estes tribunais. Êxodo 18, 21 a 23, diz assim: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Elohim, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Elohim tu mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. E Deuteronômio 16, 18 diz assim: juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Elohim te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Em Deuteronômio 17, 8: quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre caso e caso de homicídio e de demanda, e de violência e outras questões de litígio, então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Elohim escolher. Aqui podemos perceber um conceito de hierarquia, não no sentido de pessoas autoritárias, mas sim no entendimento de que há alguém que tem mais conhecimento e entendimento do que eu, e assim pode me aconselhar e me instruir, mas compreendendo que essa pessoa não é infalível e passiva de erros. E outro ponto é que a hierarquia não é no sentido de domínio sobre o outro. E lembremos que naquela época não haviam cópias da Torá em cada casa. As pessoas não tinham as cópias da Torá. Por isso, havia mais a necessidade de se buscar instrução com outros homens assim estabelecidos pelo Eterno, de modo que não se podia haver interpretações isoladas da Torá. Também podemos ver que parece haver divisões da Beit Din, como que regionais e uma Beit Din central, para as causas mais difíceis, um lugar determinado pelo Eterno. E entendo que hoje, pelo fato de se haver cópias da Torá e as pessoas terem acesso a ela, creio que não exclui o princípio de instrução e de haver homens estabelecidos pelo Eterno para guiarem no estudo da Torá. Eu posso ter a Torá em casa, posso ler, posso estudá-la e vivê-la, mas em casos de dúvidas há sempre alguém estabelecido pelo Eterno para que possa me ajudar e me instruir. E eu creio que, como Paulo fala em Romanos acerca da circuncisão e dos judeus, ele fala qual é a vantagem da circuncisão ou de ser judeu. Ele responde em muita, porque a eles foi confiada a palavra do Eterno, a Torá do Eterno. Eu creio que essas pessoas determinadas pelo Eterno são aqueles que guardaram a sua palavra e que fazem parte do povo do Eterno, fazem parte de Israel, que foi confiadas a legislação do Eterno. Bom, então nós temos a Torá como instruções, daí surgem questionamentos e dúvidas entre o povo, e assim dá origem à casa de julgamento, ou os tribunais, a Beit Din. E com isso surge a halahá, termo hebraico que significa caminhada, ou seja, como caminhar dentro dos preceitos e mandamentos do Senhor revelados na Torá. Alguns estudiosos entendem que a halahá é mutável, é flexível e não tem peso de lei. Ela se adequa ao tempo, ao contexto histórico. A halahá está ligada à interpretação do povo. Por isso, alguns dizem que algumas observações da Torá podem ser mudadas do tempo de Moisés, de Moshe, para os nossos dias. Os sábios sabiam que a violação da halahá não tinha o mesmo peso de transgressão quanto a violação da Torá em si. Podemos associar a questão da halahá, ou caminhada, com a passagem de Êxodo 18, verso 14 a 26, mais especificamente o versículo 20, que nos fala assim: ensina-lhes os estatutos e as leis e faze-lhes saber o caminho
em que devem andar e a obra que devem fazer. Vemos que o conselho dos sábios faziam saber o povo o caminho em que deviam andar, ou seja, a halahá. E portanto a halahá veio da Beit Din, supervisionada por Moisés, por Moshe, e esta autoridade passa também para o rei que se assentaria sobre a nação. Deuteronômio 17:18 diz assim: também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei num livro do que está diante dos levitas sacerdotes. Então, o sentido de se assentar em um trono e julgar não é de simplesmente julgar uma causa e estabelecer uma sentença, mas também inclui a instrução na Torá e instruir no caminho. Em outras palavras, fazer uma halahá. Vejamos Salomão pedindo ao Senhor um coração obediente aos mandamentos do Senhor para legislar sobre o povo e cumprindo esta palavra de Deuteronômio 17:18. Dá, pois, ao teu servo, Salomão diz, coração compreensível para julgar o teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? 1 Reis 3:9. Então Salomão, Shlomo, pede um coração obediente, um coração compreensivo para julgar. No hebraico é Lev Shmea Leshpot, o que seria coração ou mente que ouve e obedece para legislar. Salomão sabia o que o Senhor disse em Deuteronômio 17:18. Como nós vimos, está escrito assim: também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei, da Torá, num livro do que está diante dos levitas sacerdotes. O legislar está ligado ao ensino da Torá, promovendo um juízo, assim como Moisés fez legislando, ensinando a Torá ao povo. Êxodo 18, verso 15 e 16. Porque a Torá é a constituição, é a legislação. Então Moisés, Moshe, legislou, ensinando a Torá na Beit Din, na casa de julgamento, juntamente com os anciãos. E isto também foi passado como dever para o rei que fosse assim levantado. Êxodo 18, 15 e 16, como nós vimos, diz assim: respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar ao Eterno. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos do Eterno e as suas leis, ou a sua Torá. E Yeshua diz, João 12, 48, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Aqui Yeshua não sai do padrão do julgamento. Por quê? Ele declara que aquele que rejeita a ele e a sua palavra será julgado pela própria palavra que foi rejeitada. E qual é a palavra proferida por Yeshua? A Torá, a instrução do Eterno, a qual é Ele mesmo. E essa promoverá o ensino, a legislação e a separação no último dia. Apocalipse 19, 13 e 15 diz assim: está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome, lembremos que nome significa identidade, o seu nome, a sua identidade se chama a palavra do Eterno, ou seja, a Torá do Eterno, a instrução do Eterno. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Eterno Todo-Poderoso. E assim então Tiago declara pelo Espírito a respeito daqueles que hão de serem ensinados e separados pela Torá da liberdade. Tiago 2,12. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei com aqueles que hão de ser julgados pela Torá da liberdade. Lembremos aqui, julgados tem o sentido de ensinados, separados pela Torá da liberdade. Bom, voltando ao legislar,
transmitido ao rei, Salomão pediu um coração para ouvir e obedecer a Torá do Senhor e assim legislar, ou seja, ensinar a Torá ao povo. E o Senhor então diz a Salomão: se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. 1 Reis 3,14. Ou seja, enquanto Salomão permanecer com o coração obediente aos mandamentos, a Torá do Senhor, ele estaria capacitado a legislar sobre o povo. Caso contrário, aconteceu o que aconteceu. Salomão andou após os ídolos de suas mulheres. O povo se desviou após os falsos ídolos e Israel foi dividido. Mas no final da vida, reconheceu que de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme Elohim e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes 12:13. E este coração obediente aos mandamentos do Senhor está ligado ao coração sábio, porque, como sabemos, sabedoria é chokhmah, que é habilidade para fazer, para praticar, é o saber viver. É algo relacionado à prática, é o conhecimento que se pratica, diferente da sabedoria da filosofia grega, que está relacionada apenas ao conhecimento no plano das ideias, sem necessariamente haver a prática. Nisto Salomão alcançaria a sabedoria, vivendo e praticando os mandamentos do Eterno. E após Salomão ter tido este sonho, onde ocorre esta conversa com o Eterno, ele se depara com a situação de duas prostitutas e o filho, a criança. Então ele julga com equidade a causa de acordo com a lei do Senhor, de acordo com a Torá do Eterno. 1 Reis 3,16. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Isso para que julgasse a causa. Então há uma expressão idiomática semita referente a Beit Din, e esta autoridade sobre esta casa de julgamentos, a qual é ligar e desligar, abrir e fechar. Esta expressão notemos em Isaías 22:22, quando fala daquele que se assenta sobre o trono de Davi e tem a chave de Davi para abrir e fechar. E sabemos que este é Yeshua. Então está declarado assim em Isaías 22:22. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Yeshua tem a autoridade da Beit Din para fazer e instruir o povo dentro de uma halachá perfeita. Até vemos ele fazendo isto em Mateus 5, quando ele dá a interpretação da lei e sua halachá. Mateus 5, 27 e 28 nos diz assim: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Aqui é interessante quando nós lemos ouvistes o que foi dito. Este ouvistes o que foi dito traz o sentido da halachá, não a lei em si, mas aquilo que a halachá que foi passada dentro do mandamento não adulterarás. Então é como se Yeshua estivesse falando assim: ouvistes a halachá a respeito do mandamento não adulterarás. Eu, porém, vos dou uma halachá: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Bom, também temos esta expressão na conversa de Yeshua com Quefas, com Pedro. Mateus 16:19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Aqui, se relacionarmos a congregação do Senhor, podemos ter a ideia de que a igreja, a Kahal, tem autoridade para estabelecer a halachá do Senhor na terra. Em outras palavras, a congregação do Eterno, dos santos, tem autoridade para estabelecer como se deve viver de acordo com a Torá aqui na terra. E para concluir, a halachá constitui na interpretação da Torá.
a qual é transmitida pelo povo através da Beit Din. Esta halahá pode ser de caráter obrigatório quando está ligado aos estatutos e ordenanças, ou pode ser de caráter não obrigatório quando se trata de uma situação adversa e não se inclui na lei em si, mas é um questionamento a respeito de uma situação específica adversa. Por exemplo, o mandamento é ir para São Paulo, mas a ponte da BR-116 quebrou. Como eu faço agora para cumprir o mandamento? Então, me é dado uma halahá a respeito desta situação específica. Não é caráter obrigatório, mas se eu aceitar, me será para o bem e valerá para outra pessoa somente se ela viver a mesma situação. Vemos nas escrituras que Paulo, Shaul, como um rabino, fazia tratados rabínicos, ou seja, trazia halahá e gezeirá. Porém, esses tratados são relacionados ao contexto ao qual se encontra e não deve ter o mesmo peso da lei. Vejamos o que Paulo fala, o que Shaul fala. 1 Coríntios 7,12. Aos mais, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e está consciente em morar com ele, não a abandone. Então, neste exemplo, vemos Paulo, Shaul, falando que é ele quem dá o mandamento, ou seja, quem dá a halahá, e não o Senhor. Ele deixa bem claro isto, para que não haja confusão e tomem como sendo lei. Ele dá este tratado devido ao contexto de Corinto. Temos outro exemplo, mas agora de caráter mais obrigatório, pois a halahá está dentro de um contexto de ordenança do Senhor. Vejamos o que Paulo fala à congregação de Corinto. 1 Coríntios 14:37. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser ordenança do Senhor o que vos escrevo. Bom, neste episódio, Paulo está lidando com a questão da operação dos dons de profecia no meio do ajuntamento do povo. E ele dá instruções como proceder de acordo com esta questão. Esta instrução é uma ordenança e também é um modo como eles deveriam caminhar nestas situações. Portanto, é uma halahá também. Mas ele diz que é ordenança do Senhor. Mas ordenança a respeito de qual mandamento? Penso eu que ele estava se referindo ao mandamento de amar ao próximo, de amor ao próximo. Pois no capítulo anterior, Paulo está falando sobre o amor e como o amor deve operar os dons. Então precisamos compreender essa situação da halahá. Muitas questões que Paulo fala que são halahás específicas para situações de certas congregações, certas comunidades. E precisamos entender que às vezes essa halahá só é válida para quem está vivendo essa situação e não tem um caráter obrigatório. Outras têm, como essa que vimos de 1 Coríntios. Bom, então nós temos um modelo original da organização jurídica, assim estabelecido lá em Moshe, lá em Moisés, onde nós temos o Eterno, a Torá e os mestres que apoiam a interpretação da Torá ao povo. Então nós temos este modelo original, onde só há o Eterno, a Torá, daí os mestres, para então se alcançar o povo. E esse modelo então começa a ser modificado com o exílio babilônico no século 6 a.C., mais precisamente entre 597 e 587 a.C. Mas por que modificado? Bem, a vida religiosa de Israel girava em torno do tabernáculo de Moisés e posteriormente do templo em Jerusalém. E neste exílio o templo foi destruído por Nabucodonosor, como descrito em 2 Reis, capítulo 25, versos 8 e 9, que diz assim: no 7º dia do 5º mês do ano
19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Com a destruição do templo e a habitação fora da terra de Israel, houve a necessidade de preservação e redefinição do centro religioso, já que não havia mais o templo e nem a terra. Começaram então a haver reuniões nos dias de Shabat para orações, discussões sobre a comunidade, e como consequência surgiram as sinagogas ou a Beit HaKnesset, expressão que em hebraico significa literalmente casa de assembleia, como centros para se prestarem os serviços religiosos, e juntamente com as sinagogas surgem também a figura do rabino, isto é, mestres no que diz respeito à Torá, mas também o que diz respeito aos costumes do povo. E com esta situação a lei começa a fundir-se com os costumes. Antes, com o templo, havia a figura do levita para instruir o povo, mas com o exílio, onde não há o templo, surge então a figura do rabino. E no período pós-exílio, surge então a grande assembleia, com um conselho de 120 homens convocados por Esdras e os escribas, para tratarem dos problemas dos judeus que retornavam da Babilônia. Esta grande assembleia desapareceu no início do século II a.C. Ela é responsável por grande parte dos rituais e liturgia judaica, bem como é responsável com relação às leis orais, as Mishnás, que tiveram seu auge no primeiro século depois de Cristo e se estende ao período talmúdico no século IV e V. Bom, e na volta do exílio, os tribunais, a Beit Din, passaram a ter autoridade para fazerem acréscimos à Torá, devido aos costumes que foram passados de geração a geração, e as pessoas iam consultar os tribunais para saberem o que podia e o que não podia. E acabou-se desta forma gerando assim as chamadas leis orais. Mas o Senhor nos diz em Deuteronômio 12:32 para não acrescentar e nem diminuir nada ao que ele ordenou. Deuteronômio 4:2 diz assim: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os meus mandamentos, os mandamentos do Senhor vosso Elohim, que eu vos ordeno, que eu vos mando. Deuteronômio 12:32 declara assim: tudo que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Bom, há também uma outra faceta dessas leis, que se chama Siag LaTorá, que é as leis de cerca. Foram outra consequência da ação dos tribunais e da supervalorização da Torá pelo medo de se voltar ao exílio, já que havia o entendimento de que o povo foi levado cativo devido à desobediência ao Senhor. E de acordo com o Pirkei Avot, a ética dos pais, nos fala que os homens da grande assembleia disseram 3 coisas. Lembremos da grande assembleia que nós já falamos. Eles disseram 3 coisas: seja deliberado em seu julgamento, forme muitos talmidim, ou seja, muitos discípulos, e faça uma cerca para a Torá. E esta cerca era dada além da lei da Torá para proteger a Torá em si. Um exemplo de nosso dia a dia é que a lei de trânsito proíbe velocidade acima de 40 km por hora em determinadas vias. Uma cerca nesta lei seria alguém me falar que é proibido ultrapassar 30 km por hora pelo medo de que eu ultrapasse os 40 km. Então essa pessoa me transmite a lei como se fosse 30 km por hora. Esta cerca me dá uma margem de segurança. Só que o problema está quando esta cerca acaba tendo o mesmo peso como se fosse a própria lei. E isto é o que passou a acontecer com a Siag LaTorá, ou seja, as cercas da Torá. Outro exemplo de cerca é que
para que uma pessoa não cometesse adultério, os sábios fizeram uma cerca, dizendo que um homem não deveria ficar sozinho com uma mulher que não fosse sua esposa, para que não caísse na tentação do adultério. Isto aparentemente é bom, mas não pode oprimir ou se tornar um fardo pesado, como sendo a própria lei. Vejamos a maneira que Neemias reage em Neemias 13. Ele se preocupa em restabelecer a lei. Eu citarei somente então os versos 15 ao 19, que diz assim: Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado, de Shabat, e protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes e toda sorte de mercadorias que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: Que mal é esse que fazeis, profanando o dia de sábado, de Shabat? Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Elohim todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o Shabat, o sábado. Dando já sombra às portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem senão após o sábado. As portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de Shabat. Então observamos no verso 18 a preocupação de Neemias em lembrar do motivo em que o povo foi levado cativo para a Babilônia e o zelo por não profanar o sábado, visto então no verso seguinte, 19. E vemos outro exemplo deste zelo excessivo em Neemias 13, verso 23 e 25. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdoditas e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles. E lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Elohim, dizendo: Não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Então, neste texto, Neemias amaldiçoa e espanca alguns. E isto mostra muito zelo pela Torá. Em Esdras 10, verso 10 e 13, livro que está no mesmo contexto do pós-exílio de Neemias. E Esdras está em um período de 30 anos antes de Neemias. Observamos um pouco deste peso que a palavra da Beit Din, do tribunal, tinha sobre o povo e como o zelo era grande para com a Torá, o que infelizmente ocasiona as secas em volta dela, de uma forma excessiva e pesada. Então está escrito assim em Esdras: Então se levantou Esdras, o sacerdote, e lhes disse: Vós transgredistes casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Elohim de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado. Separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: Assim seja, segundo as tuas palavras, assim nos convém fazer. Eu quero chamar a atenção neste texto para a resposta da congregação. Ela tem como lei as palavras de Esdras, porque eles dizem assim: segundo as suas palavras, assim nos convém fazer. Realmente o Eterno fala na Torá a respeito de não se casar com estrangeiros ou povo estranho à aliança dele, pois haveria o risco das mulheres dos povos estranhos corromperem os maridos a adorarem
os deuses de suas nações. Vejamos Deuteronômio 7, 3, 5, o que o Senhor nos fala na sua Torá. Nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para seus filhos. Até aqui, realmente, como Esdras disse, o verso continua: pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém, assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Vemos então a instrução do Senhor aos seus filhos, a qual é repetida em Esdras 9:12. Porém, vemos uma grande preocupação e medo de Esdras no verso 14. Ele tem em seu coração de que o Eterno os consumiria por causa dos casamentos estrangeiros. Mas neste caso, podemos observar nas citações de Deuteronômio, de que o princípio do qual o Eterno estava zelando era a aliança com os falsos deuses, e não o casamento em si. O casamento poderia ser um meio para o desvio do seu povo. Então aqui parece ter sido colocada uma cerca para o povo, porque Esdras diz para o povo se separar das mulheres. Porém, na Torá não fala sobre a separação. Mas pelo zelo excessivo de Esdras, ele dá esta ordem para evitar que o povo se desviasse com outros deuses. Mas notemos que isto ainda não havia acontecido, ou seja, a separação das mulheres seria como uma seca, uma siag la Torá, para evitar o pecado em si, isto é, o serviço a outros deuses. E um exemplo de seca, outro exemplo, é quando o Eterno disse para Adão não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, em Gênesis 2:17. Mas ele passou para Eva, de forma oral, a orientação para que ela nem ao menos tocasse no fruto, Gênesis 3:3. Porque a mulher fala para a serpente que o Senhor havia dito para que nem na árvore tocasse, mas o Senhor não havia dito isso para Adão. Ele havia falado para Adão somente para não comer. Então pode ser que Adão fez uma cerca dizendo para que Eva nem tocasse na árvore. Então há cercas boas, mas como já vimos, o problema é quando a cerca se torna como tendo o mesmo peso do mandamento do Eterno. Hoje é muito comum essas cercas dentro das congregações protestantes, enfim, de outras denominações, até mesmo judaicas, como nós estamos vendo aqui. Esse exemplo, digamos, de relacionamentos. Digamos que a transgressão seria um ato sexual entre um homem e uma mulher, fora de uma aliança de casamento, digamos assim. Há várias cercas que os homens colocam acerca disso, a respeito disso, onde eles dizem: você não pode beijar a outra pessoa, porque isso pode gerar uma relação sexual mais tarde. Daí outros já falam: você não pode nem abraçar, porque o abraço vai levar a um beijo e o beijo vai levar a relação sexual. Outros já falam: você não pode nem pegar na mão. Então vai se gerando cercas, e essas cercas vão tendo peso de lei e vai se tornando algo pesado. Então precisamos ter esse discernimento e entender essa questão das cercas. Bom, também há as mitzvot derabanan, que eram as leis geralmente baseadas em interpretações dos tribunais, costumes e também em exemplos de vida ou hábitos de grandes rabinos. Estes exemplos também são chamados de Maasei HaTorá, ou obras da lei. E antes de continuarmos nessa questão das mitzvot derabanan, ou dessas leis baseadas em costumes rabínicos,
eu quero fazer uma citação muito interessante de um artigo do arqueólogo Jorge Fabro sobre os manuscritos achados nas cavernas de Qumran, no Mar Morto, onde fala sobre essa questão das obras da lei, Maasei HaTorah, ou Mitzvot de Rabbanan, leis baseadas em costumes rabínicos. Bom, então, ele diz assim: entre 1947 e 1956, centenas de manuscritos antigos, incluindo cópias de quase todos os livros do Antigo Testamento, foram descobertos dentro de grandes vasos de barro, escondidos em 11 cavernas, nas montanhas do lado oeste do Mar Morto. Ao analisar sua escrita e submetê-los a testes radiométricos, os arqueólogos ficaram pasmos ao constatar que esses documentos tinham cerca de 2.000 anos de idade. Alguns haviam sido escritos nos dias de Yeshua. Aqui ele fala Jesus, mas eu falarei Yeshua. E outros até 2 séculos antes. Quem teria escrito os famosos manuscritos do Mar Morto? Por que teriam sido escondidos nas cavernas do remoto e inóspito deserto da Judéia? Que segredos eles escondem? Essas perguntas continuam sendo debatidas até hoje por arqueólogos, historiadores, filósofos e teólogos. Mas algumas respostas surpreendentes já foram encontradas. Uma dessas surpresas ocorre num manuscrito conhecido como MMT, abreviatura da expressão hebraica Mikzat Maaseh HaTorah, importantes obras da lei. Esse é o único escrito fora da Bíblia que usa a expressão obras da lei. Antes de sua descoberta, essa expressão só aparecia nos escritos do apóstolo Paulo, onde severas críticas são feitas às obras da lei. Paulo ensina, por exemplo, que o homem não é salvo pelas obras da lei, Gálatas 2,16, e que todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, Gálatas 3,10. O que Paulo queria dizer por obras da lei? Alguns acharam que ele estava se referindo à obediência à lei do Eterno, e concluíram muito apressadamente que os cristãos não precisavam mais obedecer aos 10 mandamentos, ou todos os mandamentos do Eterno. O MMT, contudo, aponta para um significado totalmente diferente. 6 cópias fragmentárias do MMT foram descobertas nas cavernas do Mar Morto, indicando que provavelmente muitas outras cópias foram feitas e distribuídas. O MMT é uma carta com mais de 130 linhas, que tenta convencer seus eleitores a praticar as importantes obras da lei. E para nossa grata surpresa, ele faz uma lista de cerca de 20 dessas práticas religiosas consideradas extremamente importantes pelo autor do MMT. Então creio que esta citação se encaixa com as obras da lei, ou Maasei HaTorah, referidas acima, como vimos. Porque vemos algumas obras da lei aparecendo nos manuscritos do Mar Morto como tendo o mesmo peso da Torá. Provavelmente essas obras, como vimos, foram hábitos ou costumes de rabinos que acabaram-se por se tornando leis. A mitzvot de Oraita constituem-se nas leis escritas, ou, de acordo com alguns rabinos, 613 mandamentos escritos na Torá recebida por Moisés. Mas esta contagem é relativa. Então havia estas duas facetas da lei, ou seja, as leis rabínicas ou orais e as leis escritas, ou a própria Torá em si. Então é importante que tenhamos esse entendimento dessa divisão de leis, porque às vezes podemos ler nas escrituras e achando que é apenas uma lei só, mas tenhamos em mente isso. As leis rabínicas ou leis orais, que são as mitzvot de Rabbanan ou Maasei HaTorah, ou a Torá em si, as leis escritas, que estão escritas na Torá, que são mitzvot de Oraita.
as leis escritas. E por isso é importante entendermos essa questão das leis rabínicas, porque há muitas tradições que acabam se tendo como peso de lei. Há muitos rabinos hoje que decretam essas leis e colocam julgo, peso. Por exemplo, um rabino, em certa ocasião, colocou uma cortina verde em sua casa no Shabat. Alguém vai lá e vê e passa a colocar também cortinas verdes na sua casa durante o Shabat. E isso passa a ter peso da própria lei, da própria Torá, mas são tradições e costumes rabínicos. Então, é importante compreendermos isso. E o sistema contemporâneo de Yeshua, que se estende até os dias de hoje. Vejamos o que Mateus nos relata sobre isso. Mateus 23:3. E Yeshua diz o seguinte: fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Mateus 23:4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Marcos 7:8. Diz assim: negligenciando o mandamento de Elohim, guardais a tradição dos homens. Nestes versículos, segundo estudiosos, a palavra hebraica usada para obras e tradição é a takanot, a qual se refere às leis rabínicas. Portanto, Yeshua estava dizendo que era para guardar a Torá em si, ou a lei de Moisés, a qual eles ensinavam, mas não era para seguir o exemplo de vida como vimos, as obras da lei ou Maasei HaTorá, pois estas obras eram pesadas demais para serem carregadas. Yeshua também diz que a Torá, o princípio da Torá, estava sendo invalidado pelo costume e as leis rabínicas que estavam tendo o mesmo peso que a Torá. E cabe aqui lembrar que nem toda tradição ou exemplo de vida é ruim de se seguir. Há bons exemplos, sim. Há boas tradições, sim. Mas a questão aqui é que as tradições não podem ter o mesmo peso que o mandamento do Eterno. E nem pode encobrir ou invalidar o mandamento do Eterno. E quanto a isso, Paulo mesmo aconselha a seguir algumas tradições ou modelos que ele deixou nas comunidades em que passou. 2 Tessalonicenses 2,15 diz assim: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. 1 Coríntios 11:2. De fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições assim como vô-las entreguei. Portanto, há bons exemplos que podem ser imitados, sim, mas como já foi falado, seguir exemplos de homens não são mandamentos do Eterno e não podem ser considerados como tais. Uma outra evidência desse sistema do primeiro século é o que Flávio Joséfo, um historiador que viveu na época dos primeiros discípulos, escreve. Isso está na História dos Hebreus, no 13º livro, no capítulo 8, das Antiguidades Judaicas. Contentar-me-ei agora em dizer que os fariseus, que receberam estas constituições pela tradição de seus antepassados, as ensinaram ao povo. Os saduceus, porém, a rejeitavam, porque elas não estão compreendidas entre as leis dadas por Moisés, que estes afirmam serem as únicas que são obrigados a observar. Isso fez surgir entre eles uma grande divergência, que deu origem a diversos partidos. As pessoas de classes mais elevadas abraçaram a dos saduceus, e o povo alinhou-se com os fariseus. Então notamos nesse texto as divergências quanto aos acréscimos que não estavam compreendidas nas leis escritas por Moshe. Outra coisa importante que vemos no Talmud é o quanto os rabinos colocam as obras da lei
e as Gezeirás acima da própria Torá, o que é um engano total. Então no Talmud, no tratado Eruvin 21b, diz assim: Filho meu, ordena o Talmud, atende mais às palavras dos rabinos do que as da lei, ou seja, do que as da Torá. Então, o modelo jurídico judaico modificado hoje seria assim: nós temos os mestres, onde dos mestres saem os atos rabínicos, as obras da lei, as leis rabínicas, as minhagim, que são os costumes, as gezerot, que são as secas, as interpretações rabínicas, e dentro disso nós temos a Torá e o Eterno. E assim vemos todo esse acréscimo que sai do padrão original da Torá dada a Moisés, a Moshe. Então, fazendo um resumo sobre essa legislação judaica, nós temos a mitzvot deoraita, que são as leis escritas dadas pelo Eterno a Israel no Monte Sinai, revelado no Monte Sinai, que são as 613 segundo a contagem de rabinos, o que essa contagem pode ser relativa. Nós temos a minhag, que é um costume que, por ter significado religioso ou ser tradicionalmente muito antigo, tornou-se lei para o povo judeu. Uma observação: nem toda tradição é um minhag. Exemplo de minhag é a vela do Shabat. Temos a Maasei HaTorá, que literalmente é obras da lei, termo que se refere a costumes e hábitos de grandes rabinos que eram usados para justificar os takanot, isto é, para justificar acréscimos à Torá. Temos a mitzvot de Rabanan, que são as takanot, também conhecidos como decretos rabínicos, são literalmente leis feitas por rabinos. Temos a Gezerá, que são decretos da Beit Din, dos tribunais, referentes à observância da Torá, que acabam ganhando status de lei e são a base fundamental para as leis de cerca. Daí temos a Siag LaTorá, que são as leis de cerca, acréscimos feitos com o intuito de proteger a Torá. O objetivo é dar uma margem de segurança para que a pessoa não viole a Torá acidentalmente. Também procura preservar a Torá dos que são indignos dela. E daí nós temos a Halahá, que é literalmente caminhada. Halahá é todo o conjunto de leis e comentários das leis destinado a explicar como um judeu deve viver. Contém essencialmente todas as categorias que vimos aqui, explanando-as detalhadamente. E lógico que essa halahá também se distancia um pouco daquela halahá que foi originalmente surgindo originalmente lá em Moisés, em Moshe, com a Torá. Então assim se organiza a lei judaica em volumes. Primeiro a Tanakh, que é a Torá, os 5 primeiros livros, mais Neviim, que são os profetas, e mais Ketuvim, que são os demais escritos. 2, nós temos a Mishnah, que são os comentários e tradições orais sobre a Torá. 3, nós temos a Gemará, que são elaborações e adições sobre a Mishnah e a Torá. Por quarto, nós temos o Talmud, que é essencialmente a Mishnah mais a Gemará. E por quinto, nós temos os comentários modernos, elaborações de rabinos mais recentes sobre o Talmud. Então, o Talmud é a Mishnah mais a Gemará, as leis orais mais os comentários delas, que datam entre o século IV e o ano 500, dividindo-se entre o Talmud Bavili, de Babilônia, e o de Jerusalém. Bom, então, após analisarmos um pouco a legislação judaica, fica mais fácil a compreensão dos acréscimos ocorridos na Torá durante os anos. Podemos ver mais claramente que a Torá em si
não é pesada, mas sim o cumprimento das obras da lei, as cercas da Torá, as leis rabínicas, como se estes acréscimos fossem a própria lei, a própria Torá. Então, em Deuteronômio 30, 11, 14, o Eterno declara assim: porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Portanto, os mandamentos do Senhor, os mandamentos do Eterno, a Torá do Eterno, não está além da capacidade de cumpri-los. E entendemos agora um pouco mais do que Paulo, Shaul, escreve em suas cartas sobre as obras da lei e como ele se relaciona com a lei. Por isso vemos que, às vezes, ele parece estar confuso, dizendo uma hora que a lei é boa, mas depois fala que as obras da lei são más. Sendo assim, o que é mal é o cumprimento legalista da Torá do Senhor, com os acréscimos das cercas, das leis rabínicas, os exemplos de vida rabínicos. O cumprimento de tudo isto tendo o mesmo peso como se fossem os mandamentos do Senhor, não convém. E vejamos, o que está em foco aqui é o peso igualitário de lei entre os costumes, tradições e o mandamento do Eterno. Yeshua cumpria algumas tradições, mas não as cumpria com o mesmo peso da Torá. Que o Senhor tire de nossos ombros este peso que não provém dele. Que sejamos equilibrados e entendendo que a Torá do Senhor não é difícil, não é pesada, mas que saibamos discernir aquilo que foi acrescentado pelos homens e que não tem o mesmo peso da lei do Eterno. Que sejamos sóbrios, equilibrados e tenhamos o discernimento que provém da sua ruach, do seu sopro de entendimento. Shalom.